Shalom, prezado irmão, prezada irmã. Nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso vídeo anterior, quando nós falamos conhecendo o propósito, ou melhor, descobrindo o propósito para o qual você nasceu. Lá nós abordamos a palavra-chave, que era para realizar o propósito de Deus na sua vida, você precisa ter visão. E nós falávamos lá da perseverança, lembram? Da têmpera, e fiz uma analogia com o soldado romano que mostrava ali, fabricava a sua espada através da têmpera, para que ela alcançasse uma alta resistência e que ele não perdesse uma batalha por quebra de sua própria espada. E eu dizia que na nossa vida é assim, que nós temos que ser persistente no propósito, na visão que Deus nos deu. Então, hoje, nós vamos falar de alguns princípios de fé e visão. E eu começaria dizendo o conceito de fé. A fé, pelo conceito bíblico, é um firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E Romanos 4,17 fala que pela fé nós podemos chamar a existência daquilo que não existe. A palavra fé é muito importante você conhecê-la no hebraico. É emuná, emuná. No grego é a palavra pistis, tá? Mas eu quero me concentrar no termo hebraico, que ele é muito mais profundo do que a palavra piste no grego, que é a língua que foi escrito o Novo Testamento, foi escrito parte em hebraico e depois na tradução do conceito hebraico para alcançar o mundo foi escrito. Paulo escreveu em grego também, como, por exemplo, a carta de Timóteo, mas eu creio que evangelhos foram escritos em hebraico, depois traduzidos para a língua grega. Mas o que eu quero ressaltar é que, apesar do grego ter sido usado como a língua do Novo Testamento, o conceito é hebraico. Por exemplo, o conceito de fé, emuná, é a palavra fé. E fé quer dizer ser fiel, estabelecer, crer e obedecer. Então, no conceito hebraico, não existe a palavra fé sem entender o termo crer e obedecer. Então, crer, você pode crer em qualquer coisa, mas obedecer é que concretiza, solidifica o conceito de fé. E a palavra diz que a fé está em nossa boca, está em nossas mãos, ou seja, a fé, ela está no nosso coração. Então, a fé é algo que vem de Deus. Deus dá esse dom, conforme Coríntios, por exemplo, 12, verso 9, e que também Romanos 10, que vem pelo ouvir a palavra. Então, a fé é algo de Deus. Muitas vezes as pessoas dizem assim, eu tenho muita fé em Deus. Eu falo, olha, ter fé em Deus todo mundo pode ter. Eu não quero ter só a fé em Deus. Eu quero ter a fé de Deus. Essa é boa. A fé de Deus. Então, a preposição de e em é muito diferente, porque quando eu tenho a fé de Deus, é a fé do dom da fé que veio dele. Essa fé, com essa fé que ele criou os céus e a terra e o universo. É essa fé que eu quero, né? Eu tenho fé nele, mas eu quero a fé dele. Deu para entender? Muito bom, muito bom. Então, a fé também é um modo de vida do justo. Está lá em Abacuque, no capítulo 2. A fé é um estilo de vida. Quando fala que o justo viverá pela fé, não é viver sem trabalhar à custa dos outros. Não, isso não é o conceito de fé. O conceito de fé é crer e obedecer. O estilo de vida do justo é a fé. Ele vive pelo que crê. Ele trabalha, o estilo de vida dele, a posição dele, a postura dele é consoante com a palavra de Deus. É isso que o justo vive pela fé, não é na dependência dos outros. A fé é uma ferramenta, certo? Eu vou dar um exemplo bem simples. Se você tem aqui um monte de areia,
no passeio de uma casa e você quer transportar essa areia para dentro da sua casa, você vai usar um veículo, pode ser uma pá, pode ser um carrinho. Então, este instrumento é que é o responsável para tirar um objeto de uma posição e colocar em outra. Isso é a fé. A fé é um veículo, a fé é um instrumento. Ela vem de Deus, passa em você e Deus não quer esta fé em si, dentro de você só. Ele quer ver essa fé realizando o trabalho. Então, o conceito de fé está relacionado a obras. Isso é bíblico, a realizar o trabalho. Me permita aqui, eu me lembro quando eu era recém-convertido, uma vez eu encontrei uma senhora na igreja que eu frequentava e ela orava, fazia assim com a mão e enchia a boca de ar. E ela ficava assim, com a boca cheia de ar e balançando as mãos, e eu ficava intrigado como recém-convertido. Um dia eu perguntei para ela, senhora, por que quando você está orando, a senhora fecha os lábios, enche a boca de ar e faz assim com a mão? E ela me respondeu, é porque eu estou cheinha de fé. Aí eu disse, na minha intrepidez para ela, de recém-convertido, falei, então é melhor a senhora abrir a boca, porque a palavra de fé é que move montanhas. A fé não move montanha. Olha, vejamos o que Yeshua disse. Se disseres a este monte, arreda-te. Se disseres. Então, a fé é a palavra. A palavra é um veículo que a fé se materializa e realiza trabalho. Que interessante, né? E de onde vem essa fé? Bom, a fé vem de Deus. Está lá em Hebreus 11:3. E como vem a fé? A fé, primeiro, ela é dada a todo aquele que nasceu de novo. Aquele que nasceu em Cristo, arrependeu dos seus pecados, passou a ter uma vida com o Senhor, ele recebe uma medida de fé. Essa medida pode ser, o que é uma medida? Uma colher, 1 litro, não é? 1 litro, uma vasilha que está lá, 500 ml, é uma medida. A fé é dada por Deus em uma medida. Eu não sei que medida é, mas Ele me deu uma medida. E aquela medida deve e precisa ser multiplicada. Ou seja, quem nasceu de novo, quem está vivendo com Yeshua, quem arrependeu dos seus pecados e, na linguagem popular, se converteu realmente à palavra e teve a vida transformada, ou está tendo a vida transformada pela palavra, ele é um veículo de fé. Essa fé está dentro dele e vem. E ela é aumentada quando conhecemos a palavra. A palavra diz lá em Romanos 10 que ela é aumentada, ela vem, ela é produzida, ela é multiplicada quando eu conheço a palavra. E isso é verdade. Eu, nos vídeos passados aí, dei o exemplo do salto de paraquedas. Então, se eu pegar um paraquedas, mandar você pular de um avião com uma mochila e lá dentro um paraquedas, você vai dizer para mim, eu não vou fazer isso não, esse paraquedas não vai abrir, eu não tenho essa segurança. Sabe por quê? Você não tem fé no paraquedas. E não deveria ter mesmo, não, porque você não tem um conhecimento do paraquedas. Agora, se eu faço com você o curso do paraquedismo, se eu te coloco em situações que você vai enfrentar vencendo a gravidade, soltando de um avião, soltando de uma posição, de um pico, de um monte ou de uma torre, e se eu te ensino ali, treino você, aí você passa a conhecer as leis, como funciona o paraquedas, e você realmente tem a coragem de saltar de paraquedas. Por quê? Você tem fé no paraquedas? Sim, porque agora você conhece. Você conhece como funciona, entendeu? Assim é a palavra de Deus. Quando eu conheço a palavra de Deus, eu começo a aumentar a minha fé. Então, é um produto do conhecimento, não é? E do entendimento da palavra. E a fé, segundo Pedro, vamos ver lá, segundo Pedro, capítulo 2, verso 1, eu não tenho tempo aqui para ler, mas essa fé pode ser desenvolvida, porque ele fala assim, acrescente a sua fé a virtude, da virtude acrescente a ciência, e a ciência acrescente o domínio próprio. Vocês estão vendo que a fé vai sendo trabalhada? Ela vai sendo desenvolvida. E agora, uma coisa que a gente tem que deixar claro para você descobrir o seu propósito, a sua visão e cumprir o objetivo para o qual você nasceu, é saber que fé é agora.
Fé é sempre agora. Não existe fé no ontem. A fé é agora, do presente para o futuro. Isto é a fé. A fé, em grego pistel, que é ser persuadido, ter confiança, implica em ação. E essa ação, emuná, do hebraico, é mais ainda. Além de ação, você tem que obedecer um padrão de conduta. Ô, gente, isso é muito importante. Tem muita gente tendo fé, mas uma fé errada, uma fé falsa, uma fé fake. A fé, ela tem que crer e obedecer. Então, para que a fé tenha efeito, eu preciso estar em consonância, primeiro, ter nascido de novo, em Yeshua, largado a vida de pecado, de vício, etc. Segundo, eu preciso estar cheio do Espírito Santo de Deus, saber que fé é um dom de Deus, que o Espírito de Deus nos dá esse dom. E terceiro, que eu tenho que andar em sintonia, o meu justo, o estilo de vida do justo é viver pela fé. E quando eu vivo pela fé, por isso que a oração daquele que tem fé, de um crente, pode muito. Produz milagres, produz cura. Sabe por quê? Porque ele tem uma ação, ele tem uma obediência à palavra. Por isso que eu não recebo oração de qualquer pessoa. Eu quero receber oração de pessoas que realmente têm uma vida comprometida com o Senhor. A oração desse justo vale, e vale muito. Eu que o diga nos meus anos de crente, quantas coisas o Senhor já operou, milagres, cura de cânceres, não é? Curas incríveis. Eu já fui usado por Deus, não é? Grandemente. Casais que se uniram por uma palavra, por uma oração, não é? Trabalhos malignos que foram feitos por pessoas que eram portadoras ou possuídas por espíritos malignos, foram libertas, foram curadas. Olha, como eu tenho exemplo para citar para vocês. Olha, o inimigo da fé é a dúvida. Eu me lembro daquela passagem de João, capítulo 5, que havia um paralítico, não é? E esse paralítico havia nesse tanque, as águas eram agitadas. E quando se agitava as águas, pelos anjos, diz a palavra, aquele que entrasse lá era curado. E aí Yeshua vê esse paralítico querendo chegar perto da água quando era agitada, e ele pergunta ao paralítico: que queres? Que queres tu? Que queres que eu te faça? Aí o paralítico respondeu: é porque eu quero descer até lá na água quando ela agita, mas eu sou paralítico e aí eu não consigo. E Yeshua diz para ele: que tu queres que eu te faça? Ou seja, aquele paralítico tinha uma ideia fixa. Ele só via a cura na água quando estava a falar com ele o dono da cura, o médico dos médicos, Yeshua. Muitas vezes temos problemas na vida porque a nossa fé está cheia de dúvida. Ou uma ideia fixa. Você só vê felicidade ali. Às vezes Deus está te mostrando um outro caminho, mas você não enxerga, porque a ideia é fixa. Sabe qual é a minha oração de manhã? Senhor, tire toda ideia fixa que for minha. Que eu fixe a minha esperança na tua graça, na tua misericórdia, na tua palavra. Fé, esperança é uma expectativa positiva, pois ela é divina. E a esperança estabelece meta para a fé. Não existe fé sem esperança. Gente, fé é algo do momento de hoje para frente, não é? A palavra fala lá em Tito, capítulo 2, aguardando a bem-aventurada esperança da glória. Nós temos Cristo em vós, diz Romanos 8, a esperança da glória de Deus, não é verdade? Então, a fé precisa vir com ação. E essa ação é obediência, é um trabalho em consonância à palavra de Deus. Fé requer ação, diz Tiago, no capítulo 1, 22. A fé produz frutos naturalmente. Pois se ela não produzir fruto, a fé é morta. Por isso que Tiago fala, a fé sem obras é morta. Quem ouve as minhas palavras e as pratica, ação, não é?
como aquele que Yeshua ensina em Mateus 7, aquele que construiu a casa sobre a rocha. Quem ouve as minhas palavras e as pratica, esse sim recebe o fruto da fé. Não é verdade? E Yeshua viu a fé pelas ações, lá em Lucas 5,17, quando os homens que traziam o paralítico agiram por fé, venceram, e Yeshua ordenou que aquele homem andasse quando ele não podia andar. O homem agiu de acordo com aquelas palavras faladas por Yeshua. E quando lembra também quando Yeshua curou aquele cego de nascença, ele fez aquele lodo no chão, passou nos olhos e falou assim: vá e lave na fonte de Siloé. E o cego foi, baseado naquela palavra, e ele ganhou a cura, ele recuperou a sua visão. Então, obediência à palavra é o segredo da fé, é o segredo do milagre, é a obediência, não é? A fé é um estilo de vida. O justo viverá pela fé, não é viver sem trabalho, viver na dependência às custas dos outros, não é? Um bom exemplo são os estatutos da Torá, como as leis da alimentação, ou seja, meu estilo de vida é um estilo conforme a palavra. Eu sou justificado pela fé, viver pela fé, como eu disse, não é viver sem trabalho esperando o que vai acontecer. Isso não é viver pela fé, mas é ação na palavra e pela palavra. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Viver pela fé não é uma sugestão de Deus, mas uma ordenança. Então, que hoje nós possamos viver pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E o que não provém da fé é pecado. Isso vale a pena repetir Romanos 14. O que não provém da fé é pecado. E agora, para encerrar, quais são os inimigos da fé? O primeiro é essa palavra grega, aporeo, no grego, está sem caminho, na direção, não é? Ou é a palavra distazo, que quer dizer está vacilante entre dois caminhos. Então, esse é o inimigo da fé. A palavra meteorizo, daí que vem a palavra meteoro, é aquele que está entre dois caminhos. É um meteoro, é onde não sabe onde vai, da onde veio nem para onde vai. Isso é um meteoro, é um meteorizo no grego. E eu digo para você o grego, porque nós estamos nos valendo do Novo Testamento. Uma irmã aí me escreveu, eu até nem respondi essa irmã, mas é falta de conhecimento. Ela falou: pare de citar grego, que é a língua dos pagãos. Olha, todas as línguas são de pagãos, não é? Eu não posso citar só o hebraico foi traduzido para várias línguas, e a principal língua na qual o Novo Testamento foi escrito é o grego. Apesar de ser conceitos hebraicos, eu tenho que citar o grego, porque esse grego traduz o conceito hebraico de fé. Estão entendendo? Então, não é que eu estou citando uma língua pagã que não possa te abençoar, pelo contrário, é uma língua como o português, é uma língua pagã, creio. Todas as línguas são pagãs, exceto aquela no qual Deus escreveu a sua santa palavra, não é? Da qual a verdade se expressa. Então, é isso aí. Eu encerro para você dizendo: a dúvida é que rouba a fé. Quando Pedro duvidou, parou de agir na palavra, ele afundou. Temor e dúvida andam juntos. Temor e dúvida andam juntos. Mas nós queremos andar na fé, tirando a dúvida e não vacilar, não ser um meteorizo, não ser um homem vacilante, porque Tiago diz: o homem vacilante é inconstante em seus caminhos. Então, que o Senhor possa abençoar a sua vida com princípios de fé e visão, e vamos dar continuidade aqui nos nossos vídeos. Se você tem gostado, faça a inscrição nesse canal, acione o sininho para receber as notificações. E parte do assunto que eu tenho falado aqui, você pode encontrar, meus irmãos, na editora Sião, fundada por nós.
eu já tenho 22 livros publicados. Esse é o meu melhor livro, na minha opinião. É O Criador e o Homem e o Plano Divino para a Redenção da Humanidade. Esse livro eu mostro a origem de Deus, eu falo sobre a fé, eu falo sobre os princípios do reino aplicado a essa vida, e mostro também por que eu creio que Yeshua é o Messias de Israel. Por que eu não estou a esperar outro Messias e afirmo ser Yeshua HaMashiach, o filho de José e Maria, o filho de Deus, o Messias de Israel. Por quê? Eu mostro aqui uma conta, uma equação que eu tirei de um judeu, chamado Stoner, onde ele fala 100 quatrilhões de chances de Jesus ser o Messias de Israel, só baseado no Antigo Testamento. Eu não preciso nem me valer do Novo Testamento para afirmar que Yeshua é o Messias. Então, adquira esse livro, leia, presenteie um amigo e faça a sua obra. Não existe fé sem obra. Shalom, shalom.